Olá, tudo bem? Espero que sim. AGRX11, pessoal. Mais um vídeo desse Fiagro. Notícias não muito boas aí para os cotistas desse fundo. Saiu na última semana, então, o relatório gerencial do fundo. E não temos notícias boas, pessoal. Acho que o pesadelo de 2024 vai se repetir. Não teremos mais dividendos no próximo mês. Vamos entender o que aconteceu com esse Fiagro novamente? Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório gerencial, vamos aos números atuais aqui do AGRX11. Então, ele fechou cotado dia 25 de abril a R$ 8,00. Está com PVP de 0,78, ou seja, está com 22% de desconto. Seus dividendos em fevereiro, março e abril, ele pagou sempre 11 centavos. Data de pagamento dia 14 de abril e a data com dele no quinto dia útil de cada mês. Temos aqui o gráfico da cotação, então, desse Fiagro, onde ele vinha cotado aqui em abril do ano passado por volta entre 9 e 10 reais. Chegou, então, em setembro e outubro. Ele foi um dos fundos que teve problema com a recuperação judicial da AgroGalaxy. Então, ele caiu muito forte, né? Caiu aqui de quase 10 reais para praticamente R$ 6,30, R$ 6,50 mais ou menos, né? Caiu muito forte, como vários outros fundos imobiliários e Fiagro também, né? Mas ele caiu um pouco mais porque ele realmente tinha na sua carteira de crédito CRAS ali da AgroGalaxy. Então ele caiu forte e agora está já nos patamares aqui de R$ 8,00, vem se recuperando. E agora, no relatório que nós recebemos aí na semana passada, temos notícias não muito boas, pessoal. Vamos ver o que aconteceu depois lá no relatório também. Aqui o gráfico dos dividendos, então, a gente vê que ele estava pagando agora já seus 11 centavos, né? 3 meses em seguida. Mas aqui no mês de outubro a gente vê que ele teve um gap aqui, né? Não pagou nada aqui. No mês de novembro aqui e dezembro, né? Ele já pagou 6 centavos, bem pouco. E aí estava voltando já a pagar um dividendo razoável aí, né? E agora, pessoal, no próximo mês vamos ter mais um problema aqui que nós vamos discutir lá no relatório gerencial. Calculando a rentabilidade desse Fiagro, então, nós temos, dividido o dividendo pago pela cotação, nós temos 0,11 dividido por R$ 8,00. Isso aqui daria 1,37% ao mês. Olha só que rentabilidade que está dando esse Fiagro hoje, pessoal. Lembrando que esse 1,37% ao mês é isento de imposto de renda. Fazendo aqui a conversão dessas taxas, nós temos que esse 1,37% ao mês equivale a 17,74% ao ano, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda. Fazendo uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós temos aqui 14,15%, menos 15% de imposto de renda. Isso, se for deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos aqui 12,03% ao ano ou 0,95% ao mês. Comparando os dois, então, o Fiagro com esse CDB, nós temos ainda a favor do Fiagro AGRX11 mais 0,42% ao mês de diferença. Uma baita diferença aqui, né? Fazendo uma comparação desses investimentos, então, pessoal, nesse Fiagro ou nesse CDB, se nós tivéssemos investido, então, R$ 10.000 nesse Fiagro, nós teríamos em 10 anos R$ 51.133, contra R$ 31.099 nesse CDB. E em 20 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 261.000 nesse Fiagro, contra R$ 96.000 nesse CDB. Então, é importante salientar, né, que essa análise aqui é feita considerando que essas taxas, tanto no Fiagro como nesse CDB, permanecessem durante esses 10 e 20 anos inalteradas, né? O que a gente sabe que, na verdade, não acontece. O AGRX11 é um Fiagro, é renda variável. Então, onde hoje ele está dando esse rendimento, amanhã pode aumentar, pode diminuir. E da mesma forma também no CDB, né? O CDB é um investimento que está atrelado à taxa Selic. Então, a Selic sobe, ele também sobe. A Selic desce, ele também desce. Então, aqui mais para a gente realmente ter uma noção, né, de quanto daria o investimento aqui nesses patamares aqui de taxa. Ok, pessoal, vamos calcular o Magic Number, então, desse Fiagro. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, estamos em busca de 1.000 inscritos. Lembrando também, pessoal, aqui que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, né? Estamos aqui estudando juntos para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí dos seus investimentos. Então, o Magic Number nada mais é o quê? A quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário, de Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse número mágico, então? Divido a cotação atual pelo último dividendo pago, então 8 dividido por 0,11, isso daria 73 cotas. Então, 73 cotas vezes R$ 8,00, que é a cotação de hoje, daria um investimento de R$ 584,00, então, para comprar essas 73 cotas. Então, esse é o número mágico, então, desse Fiagro. Ok, gente? Vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial e entender o que aconteceu aí, o que vai acontecer também no próximo mês aqui com esse Fiagro. Vamos ao relatório gerencial, então, do AGRX11 de março de 2025, que foi apresentado na semana passada. Então, alguns números aqui, então, do AGRX. Seu patrimônio líquido, R$ 183 milhões, então, um fundo
relativamente pequeno, né? Sua carteira de investimentos CDI mais 5,2% ou IPCA mais 9,6%. Cota patrimonial em final de março, R$ 10,23. Número de cotistas, 19.271 cotistas. Vamos a algumas coisas aqui. Comentário do gestor. Então ele fala que no mês de março foi investido no CRA Bevap, é uma empresa que atua na produção de açúcar e etanol. A empresa possui um rating BBB, né? Foi numa taxa de CDI mais 3% ao ano. Ele fala também que estamos com 2 operações em estruturação que devem ser concluídas até meados do mês de maio. Fala que o dividendo pago, então, em abril foi de 11 centavos por cota, já vimos ali também, né? E agora isso aqui, pessoal, que chamou a atenção, que vai deixar muita gente triste. Olha só, iremos reter as distribuições futuras de maneira a atingir no mínimo a reserva de 26 centavos por cota. A reserva atual se encontra em 12 centavos por cota. Então, tem 12 centavos de reserva, mas o fundo precisa fazer 26 centavos de reserva. Ou seja, terá que reter 14 centavos já no próximo mês. Certamente, talvez não vai ter 14 centavos para conseguir reter, então vai ter que reter. Então, ele tem 12 centavos de reserva hoje, ele precisa ter 26 centavos. Então, vai precisar reter mais 14 centavos, além desses 12 que está na reserva. Então, praticamente, mês de maio e mês de junho, certamente não irá mais distribuir dividendos. Já vamos explicar o porquê. Então, diz o seguinte, né? Desta forma, esperamos que a distribuição do mês de abril, com pagamento no mês de maio, seja integralmente retida. Assim como a distribuição do mês seguinte também deverá ser impactada por esse provisionamento. Lógico, né? Se ele vai ter que reter 26 centavos, ele estava conseguindo entregar 11 centavos, né? Então, praticamente aqui, 2 meses no mínimo ele vai reter então a distribuição de dividendo. Ele fala aqui que o valor total distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 1,23 por cota, que dá um dividend yield anual de 15,11%, com base na cota de mercado, né? Vamos lá então. Aqui está o problema, pessoal. O famoso CRA da AgroGalaxy. Lembra que eu falei no início do vídeo, né? Ano passado, setembro e outubro, o fundo foi impactado. Foi um dos fundos que sofreu com a recuperação judicial da AgroGalaxy. O fundo, na época, tinha 10 milhões de reais nesse CRA. Então, em setembro e outubro, ele já reteve em torno de 5 milhões de reais ali, por conta dessa recuperação judicial da AgroGalaxy. E essa retenção, ela custou ali, basicamente, podemos colocar 1 mês e meio praticamente de retenção dos dividendos. E agora vamos ter novamente mais 1 mês e meio ou 2 meses ainda de retenção de dividendos por conta desse PDD, né? O PDD é a provisão de devedores duvidosos. Então, eles já estão acreditando que esse valor que a AgroGalaxy está devendo, dificilmente o fundo vai conseguir recuperar isso aí. Então, eles estão colocando já isso aí na conta do cotista, né? Que é quem paga a conta, não tem outro jeito, né? Quem tem a grana é o cotista, que botou o dinheiro lá dentro. Então, eles vão tirar a distribuição dos cotistas, né? Para reporem esse rombo aí da AgroGalaxy, que vai somar o total aí mais de 10 milhões de reais, né? Ele já reteve 5 milhões e pouco lá em setembro, outubro, e agora vai reter mais o restante, que seria quase 5 milhões também, que vai dar esses 26 centavos por cota ali, né? Eu vou ser bem resumido aqui, pessoal, depois que vocês quiserem se apropriar um pouco mais, baixem o relatório, leia certinho com calma, né? Mas é isso que eu falei, eles acreditam que vai ser muito difícil recuperar essa grana, pelo menos no curto e médio prazo, né, da AgroGalaxy. Então diz o seguinte, que a AgroGalaxy ela tinha um plano de recuperação judicial, foi apresentado lá dia 2 de dezembro, mas não foi muito bem vistos aí pelos credores. Agora, então, eles vieram com essa proposta aqui de Deep Finance, que ela foi primeiramente introduzida à gestora mediante a sua aparição na Assembleia de Titulares de CRAs, da emissão adquirida pelo fundo corrida inicialmente em 7 de março de 2025. E essa Deep Finance aqui seria uma operação de aquisição de carteira de recebíveis da companhia. Na verdade, assim, pessoal, eles querem meio que tentar negociar com carteira de recebíveis da própria AgroGalaxy, só que é uma carteira sem muito lastro e sem garantias, tá? O que deixa o fundo bastante preocupado com isso. Tá? Então, basicamente é isso aí, estão tentando negociar, mas está difícil, não está contento aqui da gestora aqui do fundo, então eles resolveram fazer o seguinte, a gestora entendeu em razão da insuficiência de informações da carteira e do alto risco atrelado à continuidade da companhia, como havia mais adequado votar na Assembleia de Titulares do CRA pela reprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela companhia, apesar de a maioria dos CRAs terem aprovado, e pela não adesão à proposta de Deep Finance, que como eu falei, né, eles querem acertar com carteira de recebíveis da companhia, mas sem garantias, né? Então, eles estão optando pela não adesão à proposta. Diante da aprovação do plano de recuperação judicial, a gestora entende que a recuperação da exposição contra a AgroGalaxy sofrerá relevante perda. Desta forma, independente do posicionamento do administrador do fundo, nós iniciaremos o acúmulo de reservas suficientes para suportar o provisionamento da totalidade da exposição do CRA AgroGalaxy. Então, já tinha feito uma provisão de devedores duvidosos lá em setembro, outubro, em torno de 5, 6 milhões ali, que era 10 milhões no total, né? E agora tem mais 4 milhões e meio, 4 milhões e 600, que equivale a 26 centavos por cota.
Então eles vão reter tudo isso aí. É assim, estão passando o prejuízo da AgroGalaxy para o cotista. O cotista, na verdade, é o dono, né? Esse é um dos riscos que tem, né? Quando você entra num fundo imobiliário, num fiário, como esse caso aqui, né? Então é o que vai acontecer. Então, já falou que vai ter que descontar, então, esses 26 centavos por cota. 26 centavos por cota para quem está pagando 11 centavos aí, é praticamente aí mais de 2 meses aí, praticamente sem dividendos aí para os próximos meses aí do AGRX11, né? Depois, tomara que ele volte forte de novo, né? Isso talvez não seja motivo para vender. Certamente, quando o pessoal vê que não vai entrar o dividendo, muitos já saem vendendo. Isso aí pode jogar a cotação ainda mais baixa do que já está desse Fiagro, né? E vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Vamos continuar com o relatório aqui. Temos aqui o retorno aos cotistas aqui. Vocês lembram aqui, temos aqui outubro, né? Ó, nada de dividendo. E aqui em novembro, né, distribuiu 6 centavos por cota só. E agora, então, novamente vai abrir esse gap aqui, nesse buraco aqui, então, em 1 mês ou 2 meses aqui, sem pagar dividendos novamente. E tem uma tabelinha de sensibilidade aqui, então, nesses patamares aqui de preço de R$ 8,00, né, isso aqui daria 15,52% ao ano, né? Aqui tem a questão da alocação do fundo, então praticamente 89% do fundo é indexado ao CDI, 7% indexado ao IPCA e tem 4% aqui em pré-fixado. A sua alocação geográfica está concentrada aqui, maior concentração 21% no Maranhão, temos aqui depois 15% no Mato Grosso do Sul, 13% no Paraná, 11% em São Paulo, o restante aqui abaixo de 10%. A alocação por ativo, em CRAS, então, ele investe 86,76% dos ativos, Fiagro, FIDIC 12,97%. Distribuição por setor, soja 32%, álcool e açúcar 17%, o restante estão em outros setores. Aí ele faz aqui um apanhado geral aqui do mês de março, com relação aqui ao agronegócio como um todo. Já falamos ali nos vídeos anteriores que nós gravamos de outros Fiagros também, toda essa questão do agronegócio nesse mês, né? Então vocês podem acessar ali a playlist completa do Fiagro que nós temos ali, que vou deixar lá na página final do nosso vídeo também. Vamos à DRE do fundo então, que é o que interessa aqui também, né? Em março, total de receitas 2.165.000, fevereiro tinha dado 2.814.000, então já diminuiu aqui as receitas. Ele distribuiu então aqui os 11 centavos por cota, e aqui, né, ele tinha então uma reserva, né? Ele tem uma reserva de 12 centavos. Então essa reserva de 12 centavos aqui, ela não vai vir para nós, isso aqui vai ser retida, porque a gente vai precisar reter esses 12 aqui e mais 14 centavos ainda. Então nós vamos precisar reter aí pelo menos mais um mês aí, né, de retenção aqui total do fundo. Como eu falei para vocês, está vendo aqui, ó, em setembro, em outubro ele já fez aqui uma provisão para devedores duvidosos. Em setembro foi de 1.500.000, depois em outubro 3.584.000. Isso aqui fecha praticamente aqui os 5 milhões e pouco, né, que isso aqui tudo foi da AgroGalaxy. Já vão ver ali embaixo também no book de crédito dela, tá? E agora vai entrar mais uma aqui então, né, que vai chegar nesse mesmo patamar de novo aqui, de aproximadamente 5 milhões, 4 milhões e 800 mil, mais ou menos, tá? Então é o que temos para hoje, né? Não tem muito que fugir disso aqui. Aqui os ativos da carteira, então olhando aqui a carteira de crédito, que a gente analisa também, é uma carteira arriscada, né? Muito arriscada, inclusive, por vários fatores. Fator número 1, temos aqui 9,31% de concentração num devedor, segundo 7,8%, 7,2%, porém, que ainda para aumentar mais ainda o risco, temos aqui as taxas, né? Olha só, CDI mais 5,5%, CDI mais 8%, olha que loucura isso aqui. CDI mais 6%, CDI mais 7%, CDI mais 8,5%. Então, realmente é uma carteira muito arriscada, mas arriscada demais, né? E aqui embaixo, ó, como eu falei, tá aqui já o AgroGalaxy, né? Tá em verdinho aqui, ó, onde ainda tem esse 4.792.000, né? Esse aqui agora, então, se vocês for dividir exatamente esse valor pela quantidade de cotas que tem emitidas, dá aquele 26 centavos lá que nós vamos ter que o fundo vai ter que reter agora dos cotistas, né? Para meio que liquidar esse CRA aqui, né? E um dia, né? Se Deus quiser, daqui a uns anos, que a AgroGalaxy consiga quitar isso tudo, se conseguir, que está bem difícil. Esses 10 milhões, né, que não é só com 4 milhões aqui, 10 milhões aí vão retornar então para o fundo. Lembrando que 5 milhões e pouco ali já foi retido lá em setembro e outubro, né, e agora tem mais esse valor de 4 milhões aqui que vai ser retido também, dos cotistas. Aqui embaixo então ele traz um apanhado geral de todos os ativos, todos os CRAs aqui, falando um pouquinho da história dos devedores e as respectivas garantias. Resumindo aqui, né? O fundo, ele vinha se recuperando bem, suas cotações subindo, a entrega de dividendos voltou a entregar aqueles patamares interessantes ali de 11 centavos, como estava. Lembrando aqui, ó, olhando aqui em agosto do ano passado, já estava pagando 13 centavos, um excelente dividendo. Aí caiu, em outubro aqui zerou, aumentou um pouquinho, depois veio para 6 centavos, 10, já estava em 11 e tal. Tinha a chance de talvez já pagar até um pouquinho mais desse 11, por quê? Porque já tinha 12 centavos aqui de reserva, né? Então já dava para começar a descascar essa reservinha aí para os cotistas. Mas infelizmente, mais uma bomba aí em cima para finalizar agora com o caso da AgroGalaxy. Então assim, por isso que é importante, né, pessoal, você não concentrar o seu patrimônio num único fundo. A diversificação é muito importante. Quem tem uma carteira
onde você está diversificado, né? Se um fundo ou outro der um problema no mês, que não pagar, que cair a cotação, tal, você consegue administrar tranquilamente o seu risco, né? O que não pode é você ter todo o seu dinheiro num único fundo, num único investimento, né? Isso aí, aqui se comprova realmente que isso realmente tem que cuidar, né? Não dá para bobear com isso aqui. Mais uma vez aí, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Peço aí que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilha. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.